ainda tomando remédio, e eu mesmo disse para ela: vamos unir a classe toda e podemos debater um assunto que é pertinente ou de interesse de todos nós, e que assim possamos crescer juntos. A igreja tem vivido um tempo que se fala muito em reino. Eu já falei um pouquinho outras vezes que eu estive aqui dando um treinamento sobre Apocalipse, e eu entrei um pouquinho nesse assunto, e hoje eu quero entrar mais um pouco profundo com vocês, para podermos esclarecer algo. Os hinos são direcionados a reino: venha o teu reino, traga o teu reino, e isso tem que... igrejas, comunidades, tudo que se tem hoje está direcionado a reino. Virou até um marketing. Se a igreja é uma comunidade do reino, se ele tem uma palestra que vai falar sobre reino, isso traz mais pessoas, porque é um momento que todos despertaram para isso. Mas uma coisa que eu quero entrar e definir com vocês é assim: de fato, o que é reino? O que é um reinado? Se o irmão Paulo sai da onde que ele mora, quem assumir aquele lugar? O irmão Paulo consegue reinar lá sem estar lá? Não consegue. Se você não está no lugar, se você não se faz presente naquele ambiente, você não reina sobre ele. Ou você tem que ter um representante legal para estar no seu lugar, ou você perde o domínio daquele. Uma cidade que era invadida, o que acontecia com o reino? Ele era perdido, e outro reino entrava e tomava aquele local. Ou seja, tudo que aquele tinha de referência, de instituição, de legislação, caía por terra. O outro que chegava, colocava tudo novamente. Porque não se reina, não se governa sem estar presente. A Bíblia nos traz assim, de forma tão grande, uma coisa que eu não sei se vocês já pensaram dessa forma. Deus reina sobre a terra ou não? Deus é o rei dessa terra? É o senhor dessa terra ou não? Não é. Por que que ele não é? Porque ele não mora aqui. O reino não está estabelecido aqui. Nós deveríamos fazer isso. Mas nesse momento, no nível global, se falando, ele não governa. Porque a Bíblia diz muito clara que o mundo jaz do maligno. O que acontece? Para que nós possamos ter uma ideia, temos que entender as coisas desde o princípio. Coloca para mim na tela e abre a tua Bíblia. Hoje vamos usar bastante Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Vamos entender o princípio de governo, princípio de reinado, e depois vamos entender como estabelecer o reino de Deus aqui. Para que não ficamos enganados, para que não ficamos calados diante de algumas perguntas do testemunho de Jeová, mormons, que perguntam as coisas para os crentes e eles... mas Jesus vai reinar, Jesus reina, Deus reina. Como que dá resposta para essas perguntas? Ou seja, como que eu caminho dentro de um ambiente, de uma terra, de um mundo onde é dominado pelo inimigo, e como que eu implanto o reino de Deus aqui? Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz. Abre a tua Bíblia aí. Olha o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que vem depois disso? Ponto.
Ou seja, parou aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto. Segunda, versículo de número 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Essa tradução não está exata. É válida, mas não está exata. A tradução hebraica exata é assim: e a terra se tornou sem forma e vazia. De que você puder pegar uma tradução exata, João Ferreira de Almeida, de 1800, lá, sem ser atualizada, você vai achar que a original está escrito: a terra estava, a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que entendemos que isso aqui é em outra parte? Primeiro, pelo ponto, e segundo, porque ele diz que ela está vazia. Ou seja, a terra é formada no versículo de número 1 em um estado. No versículo de número 2, em outro estado. Quanto tempo? Não se sabe. Pode ser milhões e milhões e milhões de anos. Não conecta o versículo 1 com o versículo 2. Por quê? Porque Deus não é Deus que cria o caos. E Deus jamais ia criar uma terra sem forma e vazia. Deus cria a terra para ser habitada. Ou seja, Ele não ia criar uma terra com problemas, com defeito. Está pegando? Isaías capítulo 45, nós vamos ter a exata referência que Deus nos dá de que Ele não fez essa terra para ser caos. Isaías 45, versículo de número 18. E ele, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. A ideia que a terra era formada a partir do caos, Isaías diz que não. Ela foi criada e depois, no versículo 2, ela está muito distante uma da outra. Foram terra, mas criada de formas diferentes. A do versículo 1 é a terra original, na sua priori, na sua primeira ideia. No versículo 2 é uma terra que está sendo criada já, ou seja, recriada, preparada para outro ser. Porque a do versículo 1 de Gênesis é uma terra totalmente diferente. Eu não sei se vocês perceberam lendo Gênesis, uma coisa muito interessante. A terra é formada na eternidade. O homem é formado no tempo. Pega a linha de raciocínio. Quando Deus forma a terra, não existe sol, não existe luminares ainda. O homem é formado no sexto dia, ou seja, o Ex-Hemeron, a criação dos 6 dias, e a terra é formada lá no princípio. A terra é formada na eternidade e o homem no tempo. Por que definimos isso? Por causa do sol. Como que nós conseguimos calcular o que é um dia? Aprendemos na escola o quê? Que uma volta na terra em cima do seu eixo imaginário dá uma ideia de 24 horas. Isso nos dá a ideia de tempo. Mas se a terra é criada no primeiro dia e o sol só numa parte do quarto dia, então do primeiro até o quarto poderia ter durado milhões e milhões de anos. Se a terra é formada na eternidade e nós formos formados no tempo, tem já a ideia de que ela não foi criada para nós. A primeiro objetivo dela. A Bíblia diz
Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, que havia quem morava aqui. E quem morava nessa terra? Querubim, ou seja, Lúcifer. Quem reinava nessa terra antes do homem ser habitado nela? Quem era o rei que reinava aqui com autorização de Deus, mas que reinava nessa terra? Era Lúcifer. Nós não fomos criados no primeiro dia, e a terra também não foi criada na sequência segunda, terça, quarta, quinta, sexta, igual nós imaginamos, um dia 24 horas, até porque não tinha a contagem do dia. É impossível nós seguirmos essa linha de raciocínio, porque não havia o sol, e se não havia sol e lua, não tem contagem de dia, é um dia da eternidade, ou seja, pode durar, aquilo que a ciência diz que a terra tem milhões e milhões e milhões de anos, não questione isso, é eternidade, não se tem a exatidão desse tempo. Que houve dinossauros. Eles mostrou o osso, está lá e tem fósseis, e a ciência diz que está provado, mostra para nós também que petróleo só vem de fósseis, de muito tempo, ou seja, houve um habitat na terra. Por que eu estou entrando nesse? Para criar uma linha de raciocínio, e para nós podermos entender sobre reino. Então, quem reinava antes aqui? Lúcifer, com os anjos, querubins. Por que temos certeza que ele morava aqui? Porque Isaías capítulo de número 14, acho que versículo de número 12, vamos ver exatamente aonde que ele foi jogado. Passaram uma ideia para nós que Lúcifer morava no céu, que ele habitava com Deus e que foi derrubado de lá para a terra. Mas essa informação que chegou para nós chegou errada. Ele sempre morou aqui, ele sempre esteve aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa versão não é tão atualizada. Essa versão, o certo era ó Lúcifer, ó estrela da manhã, ó estrela da alva. Por quê? Lúcifer vem da origem Vênus, é do latim, a origem dele é Vênus. Porque quando você acorda de manhã, que o sol a alva está subindo e está chegando a claridade da alva, você vê que tem uma estrela do lado do sol. A gente aprendeu isso muito estudando astrologia. Aquela estrela é Vênus e ela não tem luz própria, ela brilha o quê? A luz do sol. Por isso que ele é chamado de estrela da manhã, ou filha da alva, mas tudo é a mesma coisa. Traz a reflexão de Lúcifer. Como caíste do céu? Por esse versículo, por essa parte A do versículo, que eles dizem que ele morava no céu. Mas eu caí da bicicleta e não morava nela. Alguém já caiu do pé de manga, do pé de goiaba e não morava nele. Ele tinha livre acesso da terra, do governo dele, dos anjos que estavam sob o domínio dele, que Deus deu. Deus colocou ele sobre governos. Aí ele subir e querer o lugar de Deus, conforme Ezequiel 28, ele é derrubado, ou seja, caiu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. As nações quer dizer domínio de anjos. Na escatologia moderna, nessa teologia sistemática, foi definido várias formas de falar de anjo. Mas a Bíblia sempre trata anjo como nações. Ou seja, ele dominava isso daí. Ele tem um domínio da terra. Quando ele diz assim, eu vou subir até o mais alto. A Bíblia diz assim, que ele olha, ele chega e ele fala assim, vou subir acima das estrelas de Deus. Quem é as estrelas de Deus? São aquilo que Isaías no capítulo 6, versículo 1 diz. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins voavam acima dele, as estrelas de Deus. Aquilo que ele disse, eu vou subir e vou fazer o meu trono acima das estrelas de Deus, é isso que ele queria dizer. Porque ele é querubim,
Só que querubim tem limite, não pode passar debaixo do trono de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele andava, caminhava sobre as pedras fumejantes. Ou seja, ali era o limite dele. Mas quando ele chegava debaixo do trono, ele olhava para cima para falar com Deus. Quem ele via acima de Deus? Serafins. Serafim é um termo hebraico, saraf, ou seja, ardendo em fogo, queimando em fogo. São anjos que são os seres. João disse que eram seres. Outro citava ele como anjo, porque ele não tinha muito a referência do que passar para nós de informação. Mas isso é aquele que, quando ele olhava, ele falou assim: é lá que eu quero. Eu não me contento em governar aquilo que foi me dado, a terra. A Bíblia diz que ele morava no Éden de Deus. A palavra Éden, muitas vezes a gente associa por catequese, a gente fica muita catequese na cabeça, de muito tempo, a gente associa que Éden é jardim, e é totalmente distante. Deus plantou um jardim no Éden, totalmente diferente. Éden vem da palavra hebraica Adamar, isso que traz o que é Éden. E o que significa Adamar? Terra. Vem da palavra Adão. Adão, que significa humanidade, homem. E o que significa Éden? Vermelho como a terra. Pega a tradução do hebraico e você vai clarear. Entendi. Uma coisa está ligada totalmente na outra. Quando ele cai no Éden, aquele Éden que Ezequiel diz que é de pedras preciosas, é a terra, só que num momento distante do nosso. Quando ele cai, ele perde o que da terra? O domínio. Fosse derrubado, porque subiu ao coração dele, ele quis estar acima de Deus, e Deus o derruba. Ele perde o reinado daqui. No versículo 2, Deus começa a preparar a terra novamente, recriar ela, agora já para outro ser habitar. Quem é esse outro ser? Adão. Dá o reinado para quem? Veja no capítulo 1, versículo 28. Coloca Gênesis capítulo 1, versículo 28. Veja qual foi a intenção de Deus de fazer com Adão. Os textos vão se conectando e vão deixando a gente criando uma história na nossa cabeça, uma forma que nós conseguimos entender o porquê. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei toda a terra, e a sujeitai e a dominai. Ou seja, seja rei aqui, manda nessa terra. Tudo vai sujeitar, tudo vai passar pela sua mão agora, não. Tudo que era dele passa para você agora. Aí você pega porque que ele tem tanta raiva. Olha a briga dele com Eva. Pode comer, porque se vocês comer, vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, quando Deus está formando ele, o que Deus fala? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Já é igual. Mas o diabo usa essas coisas. Lúcifer quer trilhar Eva e Adão pelo mesmo caminho dele. Entenda que a terra, ao contrário de muitas coisas que ensinaram para a gente em todo o decorrer da história, que o mundo está assim, a terra está assim por causa da mulher, né? Que a mulher comeu da maçã, deu para o homem, do fruto proibido, deu para o homem e ele comeu. Ou seja, a culpa é da mulher. Essa noite eu vou livrar a barra da mulher. Preste atenção no texto. Olha que Deus disse para Adão: não coma da árvore do conhecimento, da ciência e a do bem e do mal, porque o dia que comeres
certamente, qual que era o castigo? Quando ele come, a morte domina. Mais nada. Quando que acontece o próximo passo? Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto que eu ordenei que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Espinhos e abrolhos. Ou seja, porque o líder escutou a voz do liderado, a terra se tornou isso. Se ele não tivesse obedecido a voz de quem era liderada e o líder tivesse direcionado, nada disso tinha acontecido. O primeiro erro, a morte assume, e o segundo, a terra sofre. A mulher não tinha nada a ver, e ele que fez os dois, autoriza as duas coisas a entrar. Quando Adão comete esse erro, que Lúcifer induz ele, o que acontece com a terra agora? Nós tínhamos um reinado angelical no mundo, na terra, na sua priori, seu primeiro estado. Ele quer subir igual a Deus e perde o domínio. O que acontece? Deus cria outro ser, querendo, ou seja, Deus cria outro ser, tornando esse ser tudo o que o querubim queria. Vou subir, farei o meu trono acima das estrelas e serei igual a Deus. Quando Deus define formar o homem, o que ele diz? Faço o homem segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança. Tudo que o querubim queria, Deus cria no homem agora. E coloca ele na onde? No lugar que ele perdeu como domínio, o Éden, novamente. Plantou Deus um jardim no Éden. Lê Ezequiel 28, que você vai ver que era o mesmo lugar, só que agora é um jardim de plantas. Só tem 4 rios, que tem as pedras, que tem o ouro, mas que não é daquela forma que era no estado original. Quando Adão peca, ele perde de novo esse governo, esse reinado sobre a terra. O diabo não tem novamente. Ele pega para ele, porque Deus não deu. Mas como que ele é ladrão e salteador desde o princípio, ele vai lá e assume o governo. Porque a morte reinando, o salário do pecado é a morte, a consequência pelo erro é a morte. Ele está comigo então. Ele se aposta do mundo de novo, de uma forma tão grande, que quando ele está com Jesus na tentação, ele diz o quê? Se prostrares e me adorares, te darei o meu reino. Ou seja, ele considera que a partir desse momento que o homem erra, que o homem peca, perde o domínio, o reinado que Deus deu. Gênesis 1:28 está bem claro, que nós fomos criados, fomos gerados para dominar. Quando que o homem perde? Da mesma forma que Lúcifer perdeu, quando desobedeceu. Desobedece, perde reinado. O reinado sempre está vinculado com submissão e obediência. Quando eu vou reinar? Quando eu vou ter autoridade? Quando eu tiver submissão. Na terra é um nível. Quanto mais autossustentável, quanto mais responsável, quanto mais eu tenho capacidade e maturidade, mais eu sou livre, mais eu sou maduro. Se a pessoa sai dentro de casa e ele é autossuficiente, ele já tem uma casa, um emprego, uma casa, um apartamento, ou seja, essa pessoa é maduro, é responsável, toma decisões sozinha. Quanto menos dependente eu sou da minha família, mais maduro eu me torno. No reino é o contrário. Quanto mais dependente eu sou de Deus, mais maduro eu sou. Ah, mas aqui eu não dependo nada.
Então você é menino, volta a ser menino no reino. Não, mas agora eu sou dependente totalmente de Deus. Sou mais maduro no reino. No reino é o contrário. A dependência está ligada totalmente com o seu crescimento, com o seu nível de maturidade dentro do reino. Assim que funciona. Segue a linha comigo. Quando Adão perde o domínio, o reinado nessa terra, Lúcifer pega para ele novamente, porque ele é ladrão, salteador. O mundo segue dessa forma. Deus aplica a lei não consegue dar domínio para o homem, porque o homem só fica barganhando com Deus, trocando. Faço isso, peco, mato aquilo, mato a ovelha, mato o pombo, mato o gado. Não estava definindo isso daí. Só pode governar quem está aqui. Olha o que Filipenses Paulo disse: e se desprendeu da sua glória, tornando-se forma de homem. Por quê? A lei e o sacrifício não conseguiu dar o domínio para o homem novamente. Ele desprende, forma de homem e vem para a terra. Nasce humano, não peca, morre. E qual que é a palavra que ele diz? Mateus capítulo 28, versículo... Mateus 28, se eu não me engano, acho que é o versículo de número... É o último versículo, 29... 19. Olha o que ele diz. Mateus 28, versículo 19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que ele falou assim: ó, todo o poder é me dado no céu e na terra. Ou seja, eu peguei de novo. Ele falou assim: e eu peguei a chave do inferno e da morte. Ele assume de novo o governo. Pega isso daí. Agora nós temos novamente alguém que nasceu humanamente no meio de nós e que tem de novo o reinado. Aonde está a problemática do texto? É que ele só fica 40 dias. Não governa quem não está presente. Enquanto ele está aqui, beleza, ele tem o poder, ele dominou, ele morreu, a morte o levou até o sepulcro, fez uma autópsia no corpo dele, não achou nada, não tem pecado, não pode ficar preso. Pedro disse que ele desceu até as partes mais baixas da terra e levou o cativo o cativeiro. Há um movimento na terra geográfico, ele muda algo de lugar, tira das regiões baixas, domina do diabo, de Satanás, e levou consigo cativo, ou levou a cadeia, junto com quem estava preso. Agora é meu, eu que mando, eu que domino aqui agora. A morte mais ele tem o domínio total da terra agora. Mas o problema é esse, é que ele fica só 40 dias e depois vai embora. Agora, como tornar nós implantar o reino aqui? Ele falou assim, ó, eu sou a cabeça, que agora eu vou implantar algo em vocês aqui, que vai ser referência, que vocês vão ter o mesmo poder, eis que eu vos dou poder. Ou seja, eu sou a cabeça, vocês são o corpo, que vai estar me representando aí. Se nós viajarmos para os Estados Unidos e pisarmos na embaixada do Brasil, a linguagem lá é português, o tributo lá é português, as leis são portuguesas, é tudo nosso, do Brasil. Por quê? Indiferente se estamos em outro país, indiferente se estamos no outro lado do mundo, lá no Japão, se tem um consulado, se tem uma representação, quem manda lá é nós, naquele pedacinho de terra. Quando Jesus traz, desce, sim, desformula, tira
tira a formosura do lugar dele, do templo, do céu, e desce a terra e se transforma em homem, ele traz para nós o reino. Na hora dele subir, ele fala assim: agora eu vou construir algo para vocês aqui, porque agora eu tenho direito. Olha o que Paulo falou assim: vós sois embaixadores de Cristo. Ou seja, aonde você estiver declarando o reino, aquele lugar se torna o reino. A oração que eu fiz na introdução do Pai Nosso, que é de Mateus capítulo 6, ela para mim ela é a chave de tudo. Os discípulos têm a dificuldade, não sabem como orar e perguntam para Jesus. Está começando o ministério. Aí Jesus fala assim: você tem que orar dessa forma: Pai Nosso, um Pai de nós todos, que estás lá no céu, não está na terra. O reino dele, a Bíblia diz que ele está sentado às mais altas. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita lá no céu. Ou seja, a vontade dele não é feita aqui do jeito que ele quer, só é feita no céu. Por quê? No céu ele reina, aqui não. Como que nós podemos fazer essa terra ser o reino dele? Nós. Porque agora ele estabeleceu de novo, depois de 6.000 anos de humanidade, não de terra, bilhões e milhões de anos, de humanidade, porque muitas vezes o povo fala que a igreja diz que a terra só tem 6.000 anos, a igreja não fala isso, a igreja fala que o homem, que a humanidade tem 6.000 anos, aproximadamente, a terra não, quem fala não acha base bíblica para isso. Quando ele traz esse domínio de novo, ele nos dá direito, novamente, de onde nós pisarmos, o reino ser estabelecido. O reino é estabelecido em 3 níveis. O reino é estabelecido dentro de mim. O reino é estabelecido aonde eu piso, onde eu declaro, e o reino vai ser implantado no reinado de Cristo. 3 níveis que o reino funciona: dentro de nós, estabelecido aonde você pisa, e vai ser implantado no reinado de Cristo. Por que fala reinado de Cristo? A pastora estava dando o Apocalipse aqui. Porque ele vai morar. E eu, João, e eu vejo a Nova Jerusalém descendo do céu. E o tabernáculo de Deus está descendo para morar com os homens na terra. Ou seja, o reino dele sendo estabelecido na terra, mas em contrapartida ele está morando também, junto. Como nós vamos fazer para que isso aconteça? Se ele é a cabeça, nós somos o corpo. Se eu não faço o id dele, de Mateus 28, 19, ou seja, eu não pertenço. Todas as vezes que ele quer algo de mim e eu não faço, eu não pertenço ao corpo. E é aqui que vai a maior cobrança para a igreja atual hoje. Todas as vezes que eu não cumpro aquele id dele, id fazer discípulo, eu não pertenço ao corpo dele. E se eu não pertenço ao corpo, eu não reino. Não reino aqui, pisando e estabelecendo. Quando a igreja cresce, quando a igreja prega, quando ela ganha território, o que ela está fazendo? Implantando o reino. Ou seja, ganhamos mais uma família na terceira quadra, implantamos o reino, em mais um pedacinho. Conseguimos ganhar um pessoal do terreiro de Macumba, era reinado de Satanás. O que nós fizemos? Implantamos o reino lá. Quando que eu não vou pertencer ao reino? Quando eu não faço parte do corpo? Quando eu não faço isso? É impossível nós dizermos que fazemos parte do corpo dele, que aceitamos que tudo que ele fez é válido para nós, se não cumprirmos o id. Impossível isso acontecer. Por isso que lutamos tanto, queremos mais evangelismo, pregamos cada dia no coração de cada crente. Por favor, pregue, vá atrás de uma célula,
fale do seu amigo no serviço, pregue na rua, pregue nas praças. Você tiver uma oportunidade com um amigo no ônibus, no carro, dando uma carona, implante o reino. Porque ele falou assim, eu vou subir ao Pai, mas vocês têm que estabelecer, porque a oração é essa. Continue nessa oração. Venha a nós o teu reino. Para que o reino tem que vir? Para que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Se nós não pregarmos, se nós não cumprirmos esse id dele, será impossível eu pertencer ao corpo. Eu não pertenço. Toda a vara que está em mim, que não dá fruto, será cortada e lançada fora. Eu sou a videira, mas o meu pai é o lavrador. E o lavrador, veja no natural, que todo dia está no meio da via, olhando se não tem bicho, se não tem uma praga daninha, se não tem um ramo caído pelo chão. Ele está procurando todo dia. E daí? Veja que na parábola da figueira, no acontecimento da figueira estéril, Jesus olha para a figueira. Ela tem folhas, mas o texto diz que não é tempo de figo. Mas o figo, ele é a flor da figueira. Então ele nasce antes. Se tinha folha, é porque deveria ter frutos. E ele chega e procura, por quê? Tinha a aparência que tinha, mas no fim não tinha. Aonde que Deus vai encontrar pessoas com a característica da figueira estéril? Só pode ser na igreja, porque lá no mundo não tem. Onde ele vai encontrar pessoas que não estão fazendo? Ele vai procurar. Ou seja, tanto o agricultor quanto Jesus, nessa passagem da figueira estéril, ele procura. E ou seja, se não acha, vai cortar. No reino nós levamos 2 tesouradas de Deus. Toda vara, ramo que está em mim, ligado em mim, que produz, eu corto. Para quê? Mais fruto. Ou seja, vou levar uma tesourada no reino de qualquer jeito. Mas e se eu não produzo? Aí eu vou levar uma para sempre. Aí eu vou cortar e vou lançar nas trevas exteriores. É ruim ouvir isso. É pesado ouvir isso. Mas só tem uma forma de eu pertencer ao corpo dele. Se eu quero ser noiva, se eu quero estar envolvido nos que vão ser arrebatados, se eu quero ser esse sacerdote eleito, povo escolhido, se eu quero ser isso daí, eu vou ter que produzir, porque senão eu não pertenço ao corpo dele. Eu faço parte de uma grande massa, faço parte da igreja evangélica, faço parte desse movimento, mas corpo tem que produzir. Se não seguir o ID, impossível estar fazendo parte do corpo, porque ele é a cabeça, e o reinado é acontecido através de uma representação dele que está no céu agora, com o corpo que está na terra. Ele conseguiu fazer uma ligação entre céu e terra, através do sacrifício dele mesmo, que agora, mesmo ele estando lá, o reinado pode ser estabelecido, que outrora não podia. Se nós todos não fizermos nada do que ele quer, se não nos implantarmos o reino dele aqui, ficou totalmente ao domínio do diabo. Por quê? Se nós não somos representantes dele aqui, se nós não fazemos o ID dele, se nós não fazemos discípulo, se nós não fazemos acontecer, chamar o reino para vir, impossível. Ele perde o domínio aqui. Jesus não tem o domínio da terra toda, Deus não tem o domínio da terra toda. Se ele querer no seu poder, ele vem aqui e acaba com tudo, ok. Mas seguindo os princípios que ele mesmo estabeleceu, que ele não quebra os princípios que ele estabeleceu, ele não, a não ser que nós trazemos o reino para cá. Então que todo dia você acorde de manhã e fala assim, eu tenho que estabelecer o reino. Aonde eu vou estabelecer? Eu começo estabelecendo dentro de mim, depois eu começo a estabelecer no lugar onde eu moro, porque se eu sair daquela casa eu perco o domínio dela, fica abandonada, vai para leilão, vai para hipoteca, e depois eu perdi a casa. Ou seja, ou eu estou fazendo aquilo que é
de autoridade minha, ou eu vou perder o domínio sobre aquele lugar. Que nós guardamos sempre assim, não, eu sou representante de Cristo, eu faço parte desse corpo, eu preciso fazer algo para que o reino seja implantado. Como que eu vou fazer? Um vai fazer em célula, um vai fazer no serviço, um vai fazer na sua casa, um vai fazer na sua família, um vai fazer no meio dos seus amigos, mas o reino tem que ser implantado. A oração de Mateus 6, nós temos que ler ela todo dia, para que possamos entender assim, não posso ficar fora do reino, para que um dia, quando ele descer, e o reino for acontecer mesmo, agora implantado, que é a terceira fase do reino, eu esteja lá, para fazer parte disso, porque só vai reinar com ele, com galardão, com recompensa, quem fazer parte do corpo, quem trabalhar para o reino. Como que eu vou ser cidadão do Brasil? Eu não consigo ser cidadão do Brasil se eu não ter os documentos daqui, se eu não falar a linguagem daqui, se eu não pagar os impostos daqui, se eu não dar nem as horas para esse país. Eu me torno o que nesse país? O país me rejeita, as pessoas me rejeitam. Ou fazemos as coisas do reino lá de cima, deixamos um pouco a nossa de lado, que é carnal, senão nunca vai acontecer o reino. Se todas as vezes que nós formos trabalhar, nós trabalharmos 70% ou 80% para o reino da terra, que é do diabo, olha o que Paulo falou. Ele fez uma pergunta: não sabeis vós que o espírito do anticristo, do diabo, de Lúcifer, opera no meio de vós? Ou seja, está a todo momento. Mas o que eu tenho que fazer? Dedicar o meu tempo, maior nível do meu tempo, para quê? Para o reino, para que ele seja estabelecido em mim, por mim, e depois para mim. 3 níveis. Primeiro em mim, depois por mim, eu fazendo algo, e depois Jesus vai estabelecer para mim. Sentado numa cadeira, dormindo dentro de casa, o reino não vai ser estabelecido em nenhum nível, nem dentro da pessoa, nem por ela e nem para ela. Amém? Alguma pergunta? Temos 3 minutos só. Falar um pouco sobre reino. Quem quer tirar alguma dúvida? Senão vamos levantar e... Quem marcou, ou talvez perdeu alguma, passou batido e quer tirar alguma dúvida, só me pergunta depois, te passa alguma informação sobre isso. É um assunto grande, amplo, precisa, sei lá, no mínimo umas 3 aulas para detalharmos o poder de Lúcifer na Terra, o domínio dele, propósito, trajetória, tudo isso, por que ele se move aqui na Terra e de que forma que ele se move e como que ele engana muito da igreja. Se você vê no debate dele com Jesus, é teológico a discussão ali, só tem Bíblia acontecendo ali. Tropeça na pedra que está escrito, dirás aos teus anjos porque está escrito, é teológico. Ou seja, ou nós aprendemos implantar o reino, estabelecer aqui e não darmos essas brechas para ele, ou vamos ficar para sempre patinando e pagando um preço alto por isso. Amém? Vamos ficar em pé? Pode falar. Você falou que vai haver 2 cortes de qualquer forma. Explica assim como você pode pegar, na verdade simplifica. A árvore que dá fruto também vai dar corte. Como é que você pode pegar e exemplificar? Como é que vai ser esse corte assim? Um corte é assim, um exemplo que você está fazendo algo dentro do reino, com o coração dedicado tudo, e eu preciso chamar a sua atenção. Você vai levar um corte, vai doer, vai machucar, vai vir uma palavra, vai vir uma exortação. Dentro do reino você é podado para frutificar mais. Fora do reino você é cortado para ser lançado no fogo. A poda que Jesus fala é essa. É de ajuste em você. E isso é o que o lavrador faz. Essa aqui, ó, deu 2 cachos. Eu vou cortar ela assim, no lugar certo, no nó certo. E no ano que vem, na próxima colheita, ela vai produzir um cacho muito maior. Essa é a comparação que ele faz do reino, para que nós possamos assim,
Não é porque alguém colocou um dedo em você, não é porque alguém te corrigiu dentro do reino, que você deve desanimar. É para produzir mais. Não é para, lá não piso mais, que esse irmão não fala mais, esse pastor, eu vou mudar de igreja. Esse que é a informação que o texto nos dá, né? Para que possamos aprender dessa forma. Amém? Vamos ficar em pé então?